Então vamos falar hoje sobre quais são os 5 passos para o dentista se tornar uma referência. Por que é interessante se tornar uma referência? Hoje, então vamos completar aqui, referência, ó. Referência. Hoje o mercado da odontologia está muito concorrido, né? Tem muita competição, no sentido de muitos cirurgiões dentistas no mercado. São cerca de 320 mil cirurgiões dentistas só aqui no Brasil. E 12 mil novos dentistas todos os anos caindo no mercado odontológico, no mercado de trabalho. E aí, como se destacar da concorrência? Até 30, 40 anos atrás, a concorrência era muito menor. Muito menor o número de faculdades, muito menor o número de dentistas formados e caindo aí no mercado de trabalho, ou abrindo seus consultórios, ou trabalhando em clínicas. Nem tinha clínicas naquela época, 40 anos atrás. Só que hoje o mercado mudou, o mundo está completamente diferente e a concorrência está muito maior. E muitos dentistas estão perdidos. Não sei se é o caso de vocês que estão aqui comigo, mas eu acredito que quem está aqui comigo quer se tornar referência. Se ainda não é, quer se tornar referência, quer se destacar da concorrência. Ser referência é justamente ser visto como alguém de mais valor. É ser visto como alguém diferente, diferenciado, valorizado. É ter pacientes na cadeira, saber atrair pacientes para o seu atendimento, é saber fechar tratamentos com ele, é saber fidelizar aquele paciente, ele precisa voltar e é preciso ser referenciado por esses pacientes. O que é ser referenciado? É ser indicado, é você ser uma referência na mente dos seus pacientes. E hoje eu tenho um enorme prazer em compartilhar isso, em ensinar outros dentistas esse mesmo caminho. E por quê? Por que é tão importante ser referência? Para você se destacar, como líder no seu mercado. Se a sua área principal é estética, por exemplo, é possível se destacar como líder em estética. Por quê? Para justamente sair da concorrência, sair da guerra de preço. Senão, você vai estar lá dentro, frustrado, competindo por preço com outros dentistas, competindo por preço com clínicas, com franquias, enfim, reclamando dos convênios, se você faz atendimento de convênios. Então tá bom, Carla, quais são os 5 passos fundamentais para ser uma referência? Vamos falar aqui. Primeiro, eu vou colocar aqui os 5 passos. Esses 5 passos direcionam todas as nossas ações aqui nas nossas redes de clínicas. Esses 5 passos são o que direcionam todas as ações dos meus alunos do método Dentista Referência. E justamente o meu curso online se chama Dentista Referência. Não é uma coincidência. É porque eu sou uma referência aqui na região. Eu sei qual é o caminho para isso. São esses 5 passos. Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui, número 1. Vamos pôr 5 passos. Número 1 é ter clareza. Clareza. E eu chamo em inglês de clear mind. Ter clareza. Ter clareza sobre o que, Carla? O que você está falando? Saber onde você quer chegar. Você ter clareza sobre qual é o seu objetivo na odontologia. Daqui 6 meses, como é que você quer estar? Quer estar com um faturamento de quanto no seu consultório? Com quantos pacientes na sua área, na área que você atende? Clareza para onde você quer ir.
no seu negócio, porque o seu consultório, afinal, é um negócio, tem que ser visto como tal. Então, clareza ao definir quem é o seu público-alvo, quem é? Quem que você atende? Já parou para pensar nisso? Ter clareza sobre quem é essa pessoa, quais são os hábitos, quais são os problemas, quais são os desejos do seu público-alvo. Clareza. Se você não tiver clareza sobre o seu consultório, o seu negócio, seus objetivos, o que é que você quer? Você tem clareza sobre onde você quer passar as próximas férias, por exemplo? Quer viajar? Viajar para onde? Vai precisar de quanto dinheiro? Vai ficar quanto tempo fora? Qual é o impacto que isso vai ter no seu faturamento? Se o seu consultório depender só de você ali? Clareza. Senão, a viagem não sai. Então, é fundamental que o dentista tenha clareza. Por exemplo, como é que é a jornada do seu cliente até o seu consultório? O que é a jornada do cliente? É o caminho que o seu cliente percorre até chegar em você. E depois, quando termina o tratamento, para ele voltar, a fidelização e mais à frente ainda para ele te indicar. Isso tudo é a jornada do seu cliente. Se você que é o dentista, se você que é o dono do consultório ou da clínica, nunca parou para pensar nas etapas da jornada do seu cliente, quais são os pontos de contato do seu cliente com você, como é que você vai falar com ele? Como é que você vai resolver os problemas dele? Como é que você vai criar soluções para ele? E aí o dentista que não tem clareza, o que acontece com ele? Não tem clareza dos seus objetivos? Não chega a lugar nenhum. Vem aí a frustração. Vem aí um sentimento de incapacidade. E aí o dentista acha que ele é inferior a outros que são bem-sucedidos. Mas tudo começa aqui. É preciso saber onde se quer chegar. É preciso conhecer quem é o seu paciente. Ter clareza sobre isso. Sobre a jornada dele no seu consultório, no seu atendimento. Senão, a frustração bate mesmo. E aqui eu estou clareando para vocês esse assunto. Eu estou trazendo clareza sobre quais são os 5 passos fundamentais para qualquer cirurgião dentista se tornar referência. Qualquer um. Pode ser em qualquer especialidade, pode ser em qualquer tamanho de cidade. Isso funciona para todos. E aí, se vocês que estão aqui comigo, ouvindo isso, vendo, entendendo isso, ainda assim não tomarem nenhuma atitude em relação a esses 5 passos, não vão se tornar referência e vão ficar no mesmo lugar. Aí a responsabilidade é de vocês, da estagnação, de ficar no vermelho, de não crescer, de não progredir ali dentro da odontologia. Porque ter clareza é fundamental. Isso aqui é o primeiro passo. Tem que passar por ele. Senão, não adianta nada olhar para os outros. Se você quiser ter um negócio sólido. Clareza é o primeiro passo. Segundo passo é obsessão. Eu chamo de obsessão. Vamos ver aqui o que é que eu falo sobre obsessão. A obsessão para o dentista é fundamental em resolver os problemas do paciente. Obsessão pode ser na parte técnica, sim, pode ser obsessão na técnica. Que soluções eu posso trazer para o meu paciente? Que soluções a mais? Dentro da minha área, como é que eu posso trazer mais soluções para o meu paciente?
Será que é interessante eu agregar áreas diferentes no meu consultório para resolver mais problemas do meu paciente? Obsessão em resolver problemas no atendimento. Atendimento. Será que ali, na hora do agendamento, a sua recepcionista está resolvendo o problema do paciente? Ela está agendando, por exemplo, no horário que é melhor para ele? Ela está buscando uma solução rápida e solução para o cliente, para o paciente? Será? Então, o dentista precisa ter obsessão. Obsessão em ouvir o cliente, ouvir, para resolver. Ouvir é muito importante. Ah, Carla, mas tem aqueles pacientes que são chatos, que só reclamam. Eu sempre agradeço as reclamações dos meus pacientes, dos nossos pacientes aqui das clínicas. Eu agradeço. A minha equipe aqui é orientada a responder algum e-mail que aconteceu ali alguma insatisfação por conta do paciente, com um agradecimento. Obrigado pelo seu contato, pelo seu comentário. Por quê? Porque só ouvindo o cliente é que você consegue entender onde você precisa melhorar. É a história da melhoria contínua. É muito importante obsessão em ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero saber da boca do meu cliente, do meu paciente, qual é o ponto do meu atendimento que eu ainda posso melhorar. E aí eu vou melhorar. Essa é uma busca obsessiva. Obsessiva precisa ser para você ser referência. Então aqui, obsessão em resolver os problemas do paciente em todos os níveis. Desde a facilidade na chegada do paciente até o seu consultório. Um exemplo aqui, para quem manda um WhatsApp de confirmação de consulta, para lembrar o paciente da consulta e confirmar o horário, por que não mandar um link de localização ali do seu consultório? Isso facilita para ele. Você está mandando pelo WhatsApp um link de localização, ele clica ali, já abre no mapa do celular dele, ele não vai se atrasar, muito provavelmente, ele não vai se perder. Então você está resolvendo problemas, você está criando soluções para evitar, na verdade, problemas, possíveis problemas. Então, obsessão. E aí? O dentista que não tem essa obsessão, o que acontece? Ele perde paciente. Ele perde paciente. Se ele não resolve, se ele não é obcecado em resolver os problemas no atendimento, o paciente sai frustrado com o atendimento e não volta mais. Não volta mais, não vai te indicar, nada. Não fecha com você. Ou pode até fechar, mas no meio do caminho pode abandonar o tratamento. Se ele não fica satisfeito com a técnica, se você não tem a solução que ele gostaria, ele não volta também, talvez faça uma vez o tratamento e não faça mais. E aí, você perde a grande oportunidade de fidelizar os pacientes. Um negócio só cresce, um consultório só cresce se tiver forte também a fidelização. Para isso, é importantíssimo resolver, trazer soluções cada vez maiores para os pacientes. É, de um lado, trazer novos pacientes e, de outro lado, fidelizar os seus já pacientes. É só unindo esses dois braços é que um consultório cresce. Não adianta só aprender estratégias de atração de pacientes, de captação de pacientes. Não é só ir lá para o marketing digital e achar que vai lá fazer post, fazer até anúncio e pronto. E aí achou a veia e aí vai crescer.
Mas se do outro lado os pacientes não estiverem voltando, a energia gasta, o investimento gasto aqui para atrair pacientes vai ser sempre muito grande. E vai ser uma busca sem fim. Acontece que se você tiver atenção nisso aqui, em resolver as questões do paciente, você aumenta, você potencializa a fidelização. Você potencializa a indicação, a recomendação, a referência do seu nome para outras pessoas. E aí você começa a se tornar um dentista referência. Quem não tem isso, perde paciente. Perde paciente, faturamento baixo. Precisa um investimento muito grande em captação, em atração de pacientes. Vem a frustração. Vem aquele sentimento de que, puxa, eu não sou capaz. Isso não é para mim. Não sei fazer. Preciso atender convênio. Muitas vezes o dentista, nem os pacientes que têm convênio ficam com o dentista. O que é uma grande ilusão achar que vai abrir o atendimento para convênio, vai encher a agenda e que isso vai resolver algum problema. Muitas vezes não enche, não. E os pacientes que têm convênio também têm opção. Eles podem te trocar a qualquer momento. Você não é a última bolacha do pacote para o paciente que tem convênio. Na grande maioria das vezes não é. E aí, para esses pacientes também é preciso ter clareza de quem é o seu cliente ideal, o seu público-alvo, ter obsessão em resolver os problemas dele também. E pode ser muito lucrativo. Então vamos lá, o terceiro passo. Vamos para o terceiro passo aqui. É o cliente no centro. Esse aqui é fundamental. Vamos colocar aqui, ó, cliente no centro. O que é isso, Carla? Eu chamo de customer centric. Customer é o consumidor, centric é centro. Então, o cliente no centro. O que é importante? Um consultório sem cliente, sem paciente, consultório não é nada, ele não existe. Sem paciente, sem o cliente, nós não somos ninguém, nós não temos ninguém para atender. Então, nenhum negócio existe, ele pode ser chamado de um negócio se não tiver clientes entrando. Todas as suas decisões, e eu digo clientes entrando e se tornando clientes, tá? Clientes entrando e fechando o tratamento com você. Se não existir isso, não tem consultório, não tem negócio. Todas as nossas decisões, e eu repito, isso direciona todo o nosso dia a dia aqui nas nossas clínicas. Essa é a base do meu método, do método dentista referência, que eu uso para orientar, para ajudar os dentistas a se tornarem referência. É um método baseado no que eu vivo. É um método baseado no que eu pratico. Como eu disse, eu sou cirurgiã dentista e hoje estou à frente de uma rede de clínicas, fundei uma rede de clínicas. E aí, entender que o cliente precisa estar no centro de todas as suas decisões é fundamental para você ser referência. Até na decisão de que cor eu vou pintar a parede da minha recepção. É preciso entender o que está de acordo com o cliente. Como é que ele gostaria que fosse? Como é que ele vai entrar na sua recepção e se sentir bem ali, só se aquilo for pensado para ele? Então, as suas decisões precisam estar centradas no cliente e não em você. O que eu mais vejo são dentistas que falam sempre de si, sobre si, e não sobre o paciente. Por exemplo, os dentistas numa consulta que falam só sobre tratamento, cliente no centro. Eu vejo muitos dentistas falando de si,
por exemplo, na hora de fechar um tratamento. Falar só sobre o tratamento. Falar sobre o tratamento é falar sobre si. É falar sobre a habilidade que o dentista tem em determinada técnica. Quando o dentista pensa no cliente no centro, ele fala sobre o cliente, ele fala sobre o paciente. Como o seu tratamento vai ajudar o paciente, como o seu tratamento, a sua habilidade, vai transformar a vida daquela pessoa. É isso que interessa para ela. Ela não quer saber sobre a técnica em si. Depois você pode até falar, de repente tem um paciente ou outro até que pergunta, que quer entender como é feito. Mas o como tem que vir depois do porquê. Por que aquele paciente deve fechar o tratamento com você? Por que para a vida dele? Qual é o benefício para ele? É ele no centro. Se a gente for trazer aqui para uma divulgação, vamos colocar aqui, pode ser um folder, pode ser redes sociais. Vamos colocar aqui uma publicação nas redes sociais, um post. Vamos pensar num post. Muitos dentistas hoje procuram conhecer e atrair pacientes através de marketing digital. Mas se ele não tiver isso aqui, ele não vai saber falar com quem ele quer e não vai atrair para o seu atendimento. Vou dar um exemplo. Eu vejo muitos posts nas redes sociais que falam de tratamento. O que é uma cirurgia de levantamento de seio maxilar? Vou chutar aqui. Quem é que quer saber o que é uma cirurgia de levantamento de seio maxilar? Ou quais são os tipos de implante que existem? Quem é que quer saber sobre os tipos de implante? As pessoas, os possíveis, os futuros pacientes seus, eles querem saber qual problema o seu implante resolve. Ele quer saber que problema será que ele tem que esse tipo de cirurgia vai resolver. E ele não faz a menor ideia do que é seio maxilar. Isso é perfeitamente o dentista que só pensa em si. É isso que ele fala nas redes sociais. É isso que ele fala no seu site. É isso que ele fala num folder. Não está colocando o cliente no centro. Ele não está pensando com a cabeça do cliente. Ele não está se colocando no lugar dele. Se colocar no lugar dele sabe o que é? Você se colocar no lugar do seu paciente? É você se colocar numa posição de ter um problema ali que precisa de um médico, ou médico não, porque médico é da área da saúde. Precisa de um advogado, tem lá uma questão e precisa de um advogado. Chega lá para uma reunião com o advogado e ele fica falando de artigos, de incisos, enfim, palavras e assuntos que você não tem conhecimento, que você não faz a menor ideia do que se trata. E você sai de lá cheio de dúvidas. Aqui é a mesma coisa. Quando se trata de comunicação, o cliente precisa estar no centro sempre, em todas as suas decisões, até na escolha de uma recepcionista. Se você não pensar qual é o perfil que você quer para sua recepcionista, que case bem, que combine bem com o seu público, com o seu cliente, você pode errar. Só que para isso, entendam, é fundamental aqui, ter clareza. Tem que saber quem é o seu cliente. Então, a gente fala de cliente no centro, mas quem é o cliente? Não adianta sair daqui e falar, tá bom, Carla, então eu vou começar a colocar o meu cliente no centro. Tudo que eu pensar vai ser sob o foco dele.
Só que quem é? E se eu perguntar quem é o seu cliente, você sabe? Se você não colocar o seu cliente no centro, você não vai atrair para o seu atendimento, porque você não vai conseguir se comunicar de uma maneira assertiva com ele. Se você não colocar o cliente no centro, você não vai saber onde divulgar, que canal escolher para divulgar o que você faz. Por quê? Porque você não está pensando nele. Até para escolher o melhor canal de aquisição de pacientes, eu chamo de canais de aquisição de clientes, que eu ensino aí mais de 17, 18 canais, ou seja, canais são possibilidades que você tem de entrar em contato com o seu futuro paciente. Se você não pensa nele, se você não está pensando nele no centro, como é que você vai escolher qual é o melhor canal de divulgação? Qual é o melhor canal de aquisição de pacientes? Você erra aqui. Não atrai pacientes para o seu atendimento, ou pelo menos não atrai o paciente certo, aquele que você gostaria, o seu público-alvo, porque você não tem clareza sobre ele. Agenda vazia, pacientes que não retornam. Por quê? Porque você não está pensando nele. Um exemplo aqui, uma vez eu fui no médico, era um médico só de mulheres, e aí eu estava na recepção, uma televisão na recepção, olha só, uma televisão ali passando um jogo de futebol. Eu gosto de contar essa história porque ilustra exatamente a falta de olhar para o cliente no centro das decisões, a falta de colocar o cliente no centro. E aí, passando lá um jogo de futebol, ok, eu até gosto um pouquinho ali de futebol, mas eram times europeus, devia ser uma final de campeonato, e o meu médico, homem. E claro, eu deduzi que ele gostava muito de futebol. Tava eu e mais uma mulher ali na recepção, mais uma paciente, cada uma olhando para o seu celular. E aquela televisão enorme, bem na nossa frente, a recepção fininha, estreitinha ali, a gente era obrigado a ficar de frente para a TV, com o volume até bom de escutar, e aquele jogo rolando. De repente, um gol, um dos times, nem me lembro qual era, fez um gol. E 2 segundos depois, nosso médico saiu de dentro da sala dele, e veio rápido ver o gol. Quer dizer, ele queria assistir aquele jogo, mas ele estava trabalhando. Então ele deixou o jogo rolando ali na recepção para as clientes assistirem? Não, era para ele. Olha só, um excelente profissional, tá? Mas estava passando o jogo de futebol ali. Então, na hora eu pensei, nossa, que gafe. Eu considero isso uma gafe. Por quê? Devia estar passando ali ou um programa que as suas clientes gostassem, ou, melhor ainda, comunicações ali de tratamentos que ele faz. Tratamentos estéticos, enfim. O que ele pode oferecer de solução para nós, para as pacientes dele. E a gente, assim, conhecer todas as possibilidades lá dentro. Então aqui, colocar o cliente no centro é fundamental. Senão, você não cresce. Não cresce, vai ter muito problema. Porque colocar o cliente no centro está intimamente ligado aqui à obsessão, a você buscar resolver todos os problemas dele, a você buscar ouvir. Tem que ouvir. Quem não coloca o cliente no centro e se coloca no centro, não escuta. Quem não escuta, não melhora o seu atendimento. Quem não escuta, não quer ouvir nada sobre as suas falhas. E todo mundo tem falhas. Que negócio é perfeito? Que ser humano é perfeito? Ninguém. Que dentista é perfeito? Que dentista é perfeito? Eu não sou. A minha rede de clínicas, como eu disse, melhoria contínua. É por isso que cresce.
Então, esse item aqui é fundamental. Será que você hoje coloca o seu cliente no centro? Você busca soluções para ele? Você toma as suas decisões ao redor dele? Conhece quais são os hábitos de consumo dele? Se ele usa cartão de crédito, você tem a maquininha ali de cartão? Você resolve isso para ele? Facilita a vida dele ou não? Ou é o paciente que tem que se adaptar a você? Muitos dentistas pensam assim. E isso não vai te tornar referência. Não pode continuar assim, não pode. Vai ser engolido pela concorrência. E eu vejo muitos dentistas serem. E agora você que está aqui comigo já tem consciência disso, já sabe que é importante. Não tem mais desculpa de, nossa, ninguém nunca me falou isso. Ah, aquela coisa, na faculdade ninguém ensina isso. Tá, mas já saiu da faculdade faz tempo. É hora de ir para o próximo nível, né? E quando você escuta, entende o que está sendo falado, você já tem consciência. Aí a responsabilidade vai para você. Aí eu estou jogando a bola para você. Porque é você que tem que jogar o jogo. Eu jogo a bola, dou a direção, falo vai por aqui, a estratégia, eu te ensino a estratégia, os fundamentos para a sua estratégia, mas quem joga é você. Mas gente, é a real, é a realidade, não adianta. Ninguém vai fazer por você. Só você pode mudar, só você pode dar um basta. Eu dei um basta lá atrás. Quem me vê hoje pode achar que, a Carla tem clínicas, várias clínicas, vamos abrir mais uma clínica agora. Em pleno final, tomara que seja final de pandemia, aqui próximo mês provavelmente já vou ter mais uma clínica aqui na região. Sempre foi assim? Não, eu comecei lá atrás num pequeno consultório, era um consultório pequenininho. O que eu fiz para crescer? Eu fiz isso para crescer. Eu construí esse método. Eu tive pessoas que me direcionaram. Eu encontrei mentores no meio do meu caminho, que me direcionaram. Só que eu criei o meu próprio método e me tornei referência. Muitos dentistas ouviram os mesmos mentores e não fizeram nada. Alguns fecharam até o seu consultório. Olha que coisa. Por isso que eu falo, quem escuta tem a responsabilidade. Passa a ter a responsabilidade ou pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. E ponto. As referências estão aqui nessa live hoje, nesse vídeo. Que bom, muito feliz aqui, Elizabeth. O caminho é ser referência. E aqui eu estou mostrando 5 passos. Então vamos lá. Qual é o próximo passo? O quarto passo. Esse aqui é importante e muito negligenciado entre os dentistas. Então vamos lá, o quinto passo. Não, o quarto passo. Espera lá. Dados. O quarto passo para você se tornar uma referência na sua região e não ter mais concorrência é ter dados. Os dados é que vão te dar a direção daquilo que você precisa fazer no seu consultório. O que são dados, Carla? Dados são números. Dados são números. Por exemplo, e de forma simples, tá? Eu procuro trazer aqui para vocês a maneira mais simples de vocês entenderem e de colocarem em prática no seu consultório. Porque eu sei como é o dia a dia do dentista. Não se esqueçam que eu também sou cirurgiã dentista. Eu sei como é. Muitos não tem muito tempo ali na sua agenda, sobrando no dia a dia, para buscar essa organização de dados aqui, de números, os seus números. Eu sei disso. Por isso deve ser feito da forma mais simples possível.
Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos de dados importantes. A sua receita no seu consultório, quanto é que entra por mês? Qual é o seu custo mensal? O seu custo fixo é aquele custo que, se o consultório fechar, você tem que pagar. Nesse momento aqui de pandemia, muitos dentistas ficaram um tempo com o consultório fechado, não ficaram? Não sei se isso aconteceu com vocês. Mas o que acontece? Os custos continuaram caindo na conta. Então, as contas continuaram batendo ali na sua conta bancária. Aluguel, condomínio, internet, o salário da funcionária. Esses são custos fixos. E os variáveis são aqueles que acontecem quando você abre para o atendimento. Dental, por exemplo, a energia elétrica que sobe. Precisa entender os seus números. Por que precisa entender isso, Carla? Para saber se você está no vermelho ou não. Para você entender para onde está indo o seu consultório. Será que está sobrando dinheiro para mim? Para eu trazer aqui para minha casa? Ou não? Será que eu não pago nem as contas do consultório? Isso acontece muito, tá? E muitos dentistas nem têm muita noção disso, têm uma ideia, mas não tem dados. Não tem dados. Muitos têm a conta tudo misturada. Com o marido, a conta do consultório, é tudo dentro de um bolo só. Como é que vai saber para que direção o consultório está indo? Pode estar indo para o buraco. E o dentista fica lá, fingindo que está atendendo, atende um ou outro paciente. Mas no fim das contas, muitos tiram o dinheiro de casa para pagar as contas do consultório. E é preciso reverter essa situação, é possível. Eu tenho um aluno que entrou para o meu método Dentista Referência, o faturamento dele era de R$2.000. R$2.000. Casado já. Quando ele aprendeu esses passos e começou a colocar em prática, começou a organizar o seu consultório, os seus dados, começou a pensar mais no cliente no centro, teve clareza de quem é o seu cliente ideal, de quem era o seu público-alvo, quem ele queria atrair para o seu atendimento. Quando ele começou a buscar soluções, ser obcecado em resolver os problemas dos pacientes, ele saiu simplesmente de um faturamento de R$2.000 para 18. Será que isso faz diferença na vida de uma pessoa? E hoje ele diz que ele começa a ser referência entre os pacientes, ali na cidade onde ele está, na sua comunidade. Sair de um faturamento de 2.000, que ele se sentia frustrado, incapaz, um sentimento de inferioridade em relação a outros dentistas, colegas até de faculdade estavam tendo sucesso, para um faturamento hoje de 17, 18 mil reais por mês, e segundo ele crescendo, possivelmente logo chegando no 25 mil, no 25 em 1, né, em 25 mil reais no mês, com perspectivas, com clareza nos seus objetivos. Ele tem o objetivo de alcançar 25 mil reais. É um objetivo claro para ele. Será que faz diferença isso na vida? O que é que traz isso para a vida da pessoa? Para a família, para o relacionamento com a esposa, para o relacionamento com o marido, na qualidade de vida para os filhos, poder viajar, poder pagar uma escola melhor. Gente, é isso que traz, essa é a consequência de ser referência. É simples assim. E quem não quer? Agora, quem não tem isso, quem não tem dados, não tem direção. E muitos buscam
estratégias milagrosas de marketing, achando que isso é que vai resolver o seu problema no consultório, mas não sabe nem qual é a receita mensal, o seu faturamento mensal lá dentro. Não sabe quantos pacientes estão ativos, quantos pacientes eles têm. É fundamental ter dados e não precisa ser nada complexo. Mas isso aqui traz uma organização de números, organização também de cadastros. Quantos pacientes tem ativos? Se você não tem isso, não sabe, não tem isso organizado, como é que você vai fazer um contato com aquele paciente que já passou pelo seu atendimento para ele retornar? Um dos fatores para crescer o seu faturamento, eu ensino a fórmula do faturamento crescente. Vamos colocar aqui no cantinho, ó. A fórmula do faturamento crescente é igual a número de pacientes vezes a frequência com que eles retornam vezes o valor cobrado, a sua tabela, o valor de tabela. Esse fator aqui, frequência, é fundamental para quem quer crescer. Quem sabe fidelizar o seu paciente e mais, trazer indicações desses pacientes fidelizados é que tem um verdadeiro potencial de crescimento. E aqui, se você não tem dados, se você não tem uma organização nem dos seus cadastros, como é que você vai se comunicar com esses pacientes para eles voltarem? Da onde vai vir isso? Então, ter dados é um passo importantíssimo para quem quer se tornar referência. E como eu disse, de maneira simples, precisa ser simples, precisa ser de uma forma que qualquer cirurgião dentista possa colocar em prática. E aí vamos lá, para o quinto e último passo, não menos importante, mas fundamental para quem realmente quer crescer, quer ter um faturamento maior, quer atrair o seu paciente ideal, quer diminuir aqui a balança, diminuir o peso de convênios e aumentar aqui, pender mais para os pacientes particulares. Qual é esse passo, Carla? Grupos. Grupos, que eu chamo em inglês de join groups. Quer dizer, aproveite os grupos, join groups. O que acontece aqui? Se o dentista fica sozinho e já tem uma profissão solitária, o dentista é um solitário. Ele está dentro ali do seu consultório, numa região, trabalha numa região ali restrita, que é a boca do paciente, no máximo aqui o rosto do paciente. Mas, via de regra, ele está sozinho, ele toma todas as decisões sozinho, ele pode até ter uma equipe, ele pode ter uma clínica. Mesmo assim, ele, o dono da clínica, toma as decisões sozinho. Ele é um solitário. E assim é. Agora, quem sai dessa solidão e busca grupos, busca companhias de pessoas que têm os mesmos objetivos que eles, quem busca, quem faz parte de grupos assim, tem uma chance muito potencializada de se tornar uma referência. Por quê? Porque sozinho é mais difícil. Sozinho, muitas vezes você não sabe se uma determinada ação ou estratégia tem uma chance grande de funcionar ou não. Quando você troca ideia dentro de um grupo de pessoas que olham para a mesma direção que você tem muito mais chance de acertar. E eu digo mais, não pode ser qualquer grupo. Não pode ser um grupo que está no mesmo nível que você, que também está começando, que está dando os primeiros passos, porque senão um não consegue ajudar o outro. É preciso ter alguém que guie, é preciso ter um mentor.
Alguém que já passou por esse caminho, que já passou pelas dificuldades de tudo isso e que pode dizer para vocês: vá por aqui. Por lá eu já fui e não deu certo por causa disso, disso e disso. Mas aquele caminho, naquela direção, tem muito mais chance de funcionar. Um mentor diz assim: se eu fosse você, eu faria dessa forma. Então, como eu falei para vocês, eu tive mentores, eu participo ainda hoje de grupos. Eu estou sempre dentro de grupos que têm objetivos parecidos com os meus, com pessoas que já estão lá na frente para me guiarem, para me mentorarem. E é o que hoje eu faço com um enorme prazer com outros dentistas. Os ajudo a se tornarem referência. Por quê? Eu já sou. E eu coloquei tudo isso, essa é a base do meu método, onde eu sou mentora daquela comunidade, daquele grupo de dentistas. Então, você continuar sozinho, você pode dar todos esses passos, esses 4 passos aqui. Se você continuar sozinho, as chances são que você vai errar muito mais. As chances são que pode ser que você entenda tudo isso aqui, mas que não saiba para onde ir e fique paralisado. E ficar paralisado, você não sai do lugar. As chances são que sem um grupo que olhe para a mesma direção que você, que tenha a mesma clareza que você, se você estiver fora desses grupos, as chances são que você vai ficar no escuro, sozinho no escuro, paralisado, perdido. E se tentar dar um passo em alguma direção, não vai estar sabendo para onde está indo. Será que eu estou indo para a direção certa? Será que esse é o momento de eu fazer essa ação no meu consultório ou ainda não? Então, ter alguém para te dar a mão e te guiar, nossa, facilita a vida. Torna o resultado mais rápido. Se tornar referência, ter um faturamento de 25 ou mais mensais por equipe no seu consultório, mais rápido. Então, esses 5 passos são a base do meu método. São a base para o dentista, qualquer dentista, se tornar referência. E aqui, clareza, ter clareza, obsessão, colocar o cliente no centro, ter dados para ter direção e participar de grupos, mas não é qualquer grupo, hein? É o grupo que tenha clareza e objetivo semelhante ao seu. Quem não tem isso, tá no escuro. Só que você, que já escutou isso de mim, nesse vídeo, já sabe disso. Não tá mais no escuro. Tem a responsabilidade. Tem a bola do jogo. Só depende de você. Só depende de você decidir que hoje é o dia do basta. E começar a buscar a sua clareza. Então vamos lá, qual que é a dica prática dessa live de hoje? Sempre gosto das dicas práticas. Eu sou da prática, então vamos lá. Dentre esses 5 passos aqui, de tudo isso que a gente falou, qual é o primeiro? Tem que começar do primeiro, não pode pular. Na vida a gente não pode pular etapa, senão depois a gente se arrepende. E se você pular essa etapa, você vai se arrepender amargamente. Clareza. Qual é o seu objetivo na odontologia? Como é que você quer estar daqui 6 meses? Escreva isso num papel. Tenha essa clareza. Pare 15, 30 minutos, quanto tempo for necessário e defina isso. Carla, eu não sei, não tenho a menor ideia. Não sei, se vira. Tem que ter clareza.
Onde você quer chegar? Pode ser um número de faturamento, um número de pacientes, onde você quer chegar. Pode ser um tamanho de consultório,